semana é um livro tão maluco que sinceramente, eu não sei por onde começar. De verdade. Mas dito isso, é um livro ótimo. De verdade, tá? Eu vi muita gente falando, criticando, dizendo que o começo dele era muito chato, ou então que era muito estranho. De fato é muito estranho, mas gente, vale a pena, viu? Só que é estranho. O livro dessa semana é Love, a História de Lizzie, de Stephen King. Stephen King, né, galera? Ou seja, livro estranho, Stephen King, normal, tranquilíssimo e tal. Não é o primeiro livro do Stephen King aqui, né, desta rede chamada Bafulê Literário, né? Quem conhece sabe que eu gosto muito dos livros dele. E quem conhece os livros do King sabe que os livros dele, sim, no começo são bastante parados. Inclusive, muita gente diz que o King é bastante prolixo. De fato é. Mas sempre tem, gente, sempre tem uma lógica. Toda vez que ele começa a história com muito detalhe, com muito paranauê, que você fica, ai meu Deus, pra que isso? Tudo aquilo ali vai ser extremamente importante pra história. Sempre. Eu já falei isso aqui antes, provavelmente, e vou continuar falando. Porque quando eu vi as pessoas falando sobre esse livro, no Scooby, né, que eu vi muita gente, não consegui terminar, achei o começo muito chato. E o livro só fica bom a partir da página 200 e tanto. Não é que ele fique bom a partir da página 200 e tanto, mas é porque a partir desse momento a gente começa a entender a história. Porque essa história aqui, ela não é uma história fácil, tá? Creio eu que foi um dos livros mais confusos do King que eu li até agora. Só que ele me surpreendeu muito, muito, muito mesmo, porque eu não esperava gostar tanto desse livro, tá? Love, a História de Lizzie foi a leitura do mês de junho, metade de julho, do Clube na Manita. Só que eu comecei a ler ele antes, porque como eu sabia que ele era um livro muito longo, aí eu pensei assim, não, eu vou começar a ler antes, que é pra poder dar tempo. Só que eu gostei tanto dele, gente, tanto, que eu não conseguia parar de ler. Eu lia ele o tempo todo, na ida e na volta do meu trabalho. Todo minuto que eu parava, quando eu voltava do almoço, eu tava lendo ele. E quando eu não tava lendo ele, eu tava pensando nele. Eu tava, meu Deus, como é que a Lizzie vai fazer? Meu Deus, a Lizzie e o Scott, e Buyamá, e a Amanda, e eu pensava o tempo todo nesse livro. Então, assim, se o livro é louco, provavelmente eu enlouqueci um pouco também. Love, a História de Lizzie, vai focar na protagonista Lizzie, que é uma viúva. Ela está viúva há 2 anos. O marido dela, o Scott, ele era escritor. E ele era um escritor muito famoso, porque assim, quem lê King sabe que todo livro do King tem escritor, né? E aí, ele era um escritor muito famoso, e muita gente fica ainda falando, tipo assim, muitas pessoas que trabalham em universidades, professores e tal, ficam ligando pra ela, enchendo o saco dela, dizendo assim, deixa a gente levar as coisas dele, o material que ele ainda tem aí, pra ver se a gente tem alguma coisa que vale a pena e tal. E a Lizzie fica, gente, depois vocês olham, né? Então, tipo, essa galera fica com muita raiva dela. Mas é porque ela ainda tá lidando com o luto. Ela acha que não, mas ela ainda tá lidando com o luto. Só que, como o King, ele não escreve nada no padrão, né? Um padrão assim temporal, a gente tá acompanhando a história atual de Lizzie, que o atual, no caso, se passa em 2006, porque o livro se passa em 2006, né? Cujo marido morreu há 2 anos, mas ela sempre fica voltando para vários momentos do passado. Muitos momentos do passado. Então a gente tem, primeira coisa, tem que ficar muito atento. Porque ela tá aqui no presente, mas aí ela lembra de uma coisa que aconteceu, de um atentado que aconteceu com o Scott nos anos 80. Aí ela lembra de quando ela namorava com o Scott nos anos 70. E aí ela lembra de outra coisa que aconteceu com a irmã dela, entendeu? Tem esse vai e volta. E nisso a gente vai conhecendo um pouco mais da Lizzie e do marido que faleceu, e também a gente vai conhecer um pouco sobre o universo literário que o Scott escreveu, que era um universo bem diferente. Me fez inclusive pensar que o Scott fosse até mesmo uma espécie, não do mesmo jeito, claro que a história do Scott é bem diferente da do King, mas seria uma coisa meio que um alter ego do King, porque ele escreve sobre temáticas assim meio misteriosas, de fantasia, de terror e tal. Então, tipo, seria uma coisa meio que o King faz, né? E a gente começa a perceber que todas aquelas histórias do Scott, elas têm meio que uma coisa em comum. Existe uma espécie de universo paralelo que o Scott visita e que a Lizzie também sabe que existe. E esse universo seria o que inspirou os livros dele. Aí você se pensa, isso é uma metáfora, né?
Metaforicamente, o Scott viaja para esse outro universo, onde ele tira todas as inspirações para os livros. Será que é metafórico mesmo? Joguei aqui para vocês. Joguei e deixei aí no ar. Nesse intervalo de tempo, a Lizzie está tendo que lidar com o luto, está tendo que lidar com uma irmã que também não está muito bem, que é a Amanda. A Lizzie tem várias irmãs, inclusive as irmãs têm uns nomes assim horríveis. Tá, é tipo, ela tem a Darla, mas eu tenho um outro que eu não lembro o nome, e tem a Amanda, e tem a Cantata. E a Amanda tem uma filha chamada Intermezzo. Que? Acho que quem tava sem criatividade. Mas a Amanda, ela é uma pessoa que ela tem sérios problemas, ela sempre teve. Inclusive, eu tenho que avisar agora aqui a vocês, esse livro traz muito gatilho, tá? Principalmente em se tratando de automutilação, tá bom? A personagem da Amanda, que é a irmã da Lizzie, ela pratica a automutilação, né? Então, a Lizzie passa muito perrengue com essa irmã. Só que, o que está acontecendo com a irmã dela meio que tá conectado com o Scott. E nesse intervalo de tempo que as coisas estão ficando muito estranhas, aparece um cara que a Lizzie nunca viu na vida e liga para ela e diz assim: minha senhora, é o seguinte, a senhora vai pegar todo o material aí do seu marido que ainda tá aí inédito e vai dar pro fulano de tal. Porque se a senhora não fizer isso, eu vou matar a senhora. Aí a Lizzie fica: vale, meu filho, já é isso? Quem é esse homem? Do nada, um maluco, mais um maluco fã do Scott, porque a gente percebe que o Scott tinha muito fã maluco, né? Meio que normal quando você lê a história. E aí, a Lizzie tem que, de repente, a Lizzie, que é uma senhora, que ela tá ali na faixa dos 50 e poucos anos, que tinha uma vida super pacata, tem que lidar com luto, tem que lidar com esse doido atrás dela, tem que lidar com uma irmã que ficou catatônica e que pratica automutilação. É muita coisa acontecendo com a Lizzie, né? E a Lizzie também acaba meio que viajando pra realidade alternativa, barra metafórica, não sei, talvez sim, talvez não, do Scott. Doido. Tô dizendo que o negócio é estranho. No começo você fica: meu Deus, eu não tô entendendo nada. Tem umas palavras esquisitas, porque a Lizzie e o Scott, eles têm um vocabulário próprio, né? Então no começo a gente acha estranho, mas ao longo do livro a Lizzie vai explicando o que é que significa aquele vocabulário. Teve uma hora no livro que eu achei que ou o livro tinha sido traduzido, que como é no Kindle, né? Como é no Kindle, eu pensei, ou ele foi traduzido errado, ou então eu que não fui alfabetizada. Só que na verdade não era nenhum nem outro. A verdade é que era um vocabulário próprio da Lizzie e do Scott, que envolve palavras erradas, palavras inventadas, mas aí a gente vai entender. Mas no começo, quando você não entende, você fica: meu Deus, o que é isso? Só que como eu falei, vá de coração aberto, porque a gente tá falando de Stephen King. E se você já leu Stephen King, você sabe que a gente tem que ir de coração aberto. E se você nunca leu, eu não recomendo que você comece por esse livro. Sério, de verdade. Não comece por esse livro. Antes da gente ir pra parte com spoilers, eu quero pedir pra vocês que curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal. Aqui tem muitas resenhas de livros, inclusive de Stephen King. Eu acho que no YouTube tem resenha de Revival, de It e de Trocas Macabras. Mas no Instagram tem vários outros livros. Ó, essa fileira aqui todinha é do King. E eu já li quase toda ela. Então, maioria desses livros aqui, a maioria tem vídeos lá no Instagram, e sem contar os que eu também já li no Kindle, né, como é o caso de Love. Então, vale a pena, tá? Se você quiser também seguir o Instagram, o TikTok, é @bafulei.literário, lembrando que aqui no domingo o vídeo sai com spoilers, e na terça-feira o vídeo sai no Instagram e no TikTok sem spoilers, tá? Que é a parte com cortes. Então vamos para os spoilers, que são muito... Deixa eu ver aqui, eu não sei se eu consegui me organizar, vou tentar, tá? Eu tô pescando aqui as minhas informações pra gente ver por onde é que a gente começa. Primeiro ponto, será que Lizzie e Scott seriam Tabitha e Stephen King? Eu não sei se seriam ele. Será que a Tabitha é meio Lizzie? Eu acho que na parte do amor, que a Lizzie e o Scott seriam um pelo outro, sim.
Porque a Tabitha e o Stephen King, né, eles são casados há muitos anos. O Stephen King sempre tá falando sobre o quanto ele a ama, como ela é importante pra ele, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então eu acho que sim, pode ele ter se baseado um pouco na própria história, tá? E acho sim que o Scott poderia ser, de alguma forma, um pequeno alter ego do King, só que sem a parte que o Scott sofreu na infância, que eu nem falei lá no começo, porque ia ser muito spoiler, né? Mas a gente vai deixar, talvez, isso pro final, né? Não sei. Mas vamos lá para um ponto, né? Se engana quem acha que esse livro é só sobre uma viúva de um escritor, gente. Se engana porque o buraco é muito mais embaixo. Muito mais. É um livro sobre uma mulher que é viúva de um escritor e está lidando com luto. Não, mas não é mesmo. Não é mesmo. Até porque como é que o King ia escrever, sei lá, uns 700 páginas só com esse roteiro? Não ia ser só isso. Claro que não ia ser só isso, né? O buraco é muito mais embaixo, a história é muito mais profunda, vai muito além disso. Quando eu falei aqui que o Scott, ele fugia para essa realidade alternativa, não era metaforicamente, tá? Ele realmente, ele conseguia, você vai entendendo ao longo do livro, de maneira muito demorada, que existe um lugar onde o Scott vai, onde ele ia desde criança, um lugar onde ele ia para escapar de algumas coisas, que às vezes ele ia porque ele queria, às vezes ele não ia porque queria, mas acabava acontecendo. Aparentemente isso era uma coisa que acontecia com todos da família dele, e aí quando a gente conhece a história da infância do Scott, que eu vou falar mais lá na frente, é aterrorizante, é uma história aterrorizante, né? Mas a Lizzie também foi para esse lugar. E a gente descobre ao longo do livro que a Lizzie foi para esse lugar que nem ela lembrava. Eu acho sensacional isso, porque a Lizzie não lembrava que ela tinha ido para esse lugar que ele chama de Buyamun. Acho que a pronúncia é essa, Buyamun. Ela não lembrava, e ao longo do livro é que ela vai lembrando que ela já tinha ido a Buyamun, e mais de uma vez, e que agora ela vai ter que ir de novo, porque ela tinha uma brincadeira com o marido dela, que o marido dela tinha um negócio de fazer umas brincadeirinhas, que era tipo assim, uma atividade como se fosse uma gincana, deixava uma pista aqui, uma pista ali, uma pista lá, e você ia seguindo as pistas e tinha um grande presente no final. E ela descobriu que o Scott deixou uma diva. Tá? Lembra que eu falei no começo do vídeo que ele tinha todo um vocabulário diferente com ela? Quando eu vi a primeira vez a palavra de diva, eu fiquei assim, gente, será que era a palavra dívida, mas tá escrito errado? Mas não tá escrito errado. De fato, o livro tá trazendo a palavra da maneira certa. Eu fiquei, inclusive, muito intrigada querendo saber como é que é o significado dessas palavras em inglês. Como seria na versão original do livro, como será que o King escreveu essas palavras, né? Porque pra ter essa tradução. Então, o Scott, ele deixou uma de diva, né, que foi uma dessas brincadeiras, pra Lizzie resolver. E é genial quando você descobre que o Scott meio que já sabia o que ia acontecer, né, com a Lizzie. E, tipo, tudo já estava preparado. E aí você pensa, nossa, mas a Lizzie é apenas uma viúva indefesa. Não, ela não é uma viúva indefesa. A Lizzie descobre que ela tem muito mais força, ela tem muito mais poder do que ela imaginava. E o Scott sabia disso. Gente, que casal. Meu casal. Olha, Lizzie e Scott Langdon, meu casal demais. O Scott sabia que ela tinha esse potencial. A Lizzie, desde o início, a gente percebe que ela é uma personagem que ela é muito calada. Ela sempre foi aquela pessoa retraída. Em relação às irmãs, ela sempre foi aquela que foi a mediadora, a que resolvia. Em relação ao marido, ela sempre foi meio apagada porque a mídia não mostrava ela. Era no máximo a esposa do Scott Langdon e tal. Mas para o Scott, ela era muito mais que isso. O Scott sabia todo o potencial que ela tinha e ela começa a perceber esse potencial que ela tem agora por conta dessa diva, por conta desse maluco do Jim Dooley, que, nossa, gente, esse homem inferniza, ele inferniza. Eu tava com ódio desse personagem, ódio. E, gente, ele é um total maluco. Enfim, né? E a história é sensacional, porque você fica naquele negócio de o que vai acontecer com a Lizzie, porque a Lizzie tá sendo ameaçada pelo Jim Dooley. Tá rolando essa de diva, que a Lizzie tem que descobrir o que é pra acontecer, essas pistas que o Scott deixou. Ao mesmo tempo, a Amanda tá catatônica, e ela tem que lidar com a Amanda catatônica, e a gente começa a descobrir que existe uma conexão entre a Amanda e o Scott, e que quando a Amanda fica catatônica,
ela também está em Buiamum. É, querido. Tudo se conecta. E aí, você que estava lá no começo dizendo, nossa, mas nada disso faz sentido. Me diga depois, me diga quando termina esse livro se não faz sentido. Claro que faz. Tudo faz sentido. Tudo, todas as coisas, minimamente, desde o momento em que ela fala sobre a tentativa de assassinato do Scott lá nos anos 80, em que ela pegou a pá e bateu na cara do cara, aquela pá é importante. Aquela pá é importante. Ah, porque naquele momento ele pediu gelo e a menina foi buscar o gelo. Aquele gelo é importante. Tudo ali é importante. Genial. Este homem é genial. Não tem outro. Uma coisa que também existe muito em relação a Stephen King é porque existem pessoas que não gostam do estilo, tudo bem, mas entre os fãs existem aquelas pessoas que gostam só dos livros dele mais assim, assustadores, e já outros que não, que tem a mente mais aberta em relação à questão mais assim, mais emotiva que o King traz, né? E principalmente eu percebo que nos últimos livros, assim, dos anos 2000 pra cá, o King trouxe ainda mais essa carga emotiva, talvez até antes disso. E tem gente que não gosta muito. Pra mim não faz sentido você não gostar. Eu sou do time que gosta, né? Porque até nesses livros mais pesados, como por exemplo o Iluminado, O Cemitério, Carrie, não é só terror por terror. Tem uma história emocional por trás. Em O Cemitério tem uma história com a família. Em O Iluminado tem uma história de família, de alcoolismo. Em Carrie também tem a questão de fanatismo religioso, de bullying. Então, por que é que vocês acham que o King amoleceu? Vem de dizer assim, ai, o King amoleceu. Não, gente, ele não amoleceu. Ele sempre falou sobre isso. A diferença é que eu acho que com o tempo ele foi se aperfeiçoando em fazer essas análises sociais, né, essas análises mais emotivas e tal, mas ele sempre consegue mesclar muito bem isso com o terror. E é exatamente isso que acontece aqui em Love, a história de Lizzie. Porque nesse livro a gente tem muito bem essa mescla da parte mais emotiva, sempre que a Lizzie tá lembrando do Scott, sempre que é retratado como eles se amavam, como ela sente falta dele e tudo, mas também tem a parte pesada. E essa parte pesada tem toda a conexão, né? Tem toda a conexão com a história, e eu acho que a parte mais pesada, inclusive, é quando a gente conhece a infância do Scott. Porque o tempo todo no livro você fica querendo entender por que foi que o Scott morreu, que eu meio que entendi, não entendi. Eu acho que eu entendi, mas eu não sei se eu entendi. Talvez. Não sei se você já leu aí, comenta, tá? Também a questão de a infância dele foi completamente maluca, né? E você fica tentando entender o porquê. Porque ele vai soltando algumas coisas sobre o irmão, sobre o pai dele fazer eles se cortarem, né? Aquela questão da automutilação dele ter se cortado. E você fica, gente, que dinâmica familiar é essa daí, pelo amor de Deus? E aí, quando tem realmente um momento em que o Scott conta tudo pra Lizzie, você fica completamente horrorizado com a história. Horrorizado. É horrorizado, é uma história assim terrível. Que a situação, aquela coisa da coisa ruim que invadia, que entrava na família, como eles tinham que destruir a coisa ruim. Será que essa coisa ruim ela realmente existia? Será que aquilo ali só não era um problema psicológico que a família tinha? Será que a maneira como o pai dele lidava com esse problema era a maneira adequada? Provavelmente não. Provavelmente não era a maneira adequada. Mas é muito maluco, é muito maluco. Você tem muita pena dele e é muito bonito você perceber como a Lizzie foi a pessoa que salvou a vida dele. Porque se ele não tivesse conhecido a Lizzie, talvez ele tivesse tido assim, um rumo totalmente diferente na vida. E mais uma vez a gente vê aí a parte emocional. Porque ele era um cara que tinha tudo pra dar errado. Mas a força do amor que ele tinha pela Lizzie fez ele dar certo. Isso é lindo demais. Nossa senhora, isso é muito bonito. Inclusive, tem uma parte do livro, tem várias partes desse livro que eu achei muito bonitas, que eu destaquei, mas tem uma parte que se conecta muito com essa questão do amor do Scott e da Lizzie, e essa questão do luto, onde a Lizzie fala o seguinte: havia muitas coisas que ninguém contava sobre a morte. Descobrira ela.
E uma das principais fora que as pessoas mais amadas demoravam para morrer no seu coração. É um segredo, pensou Lizzie, e é melhor que seja assim. Pois quem ia querer se aproximar de outra pessoa se soubesse como a parte de deixá-la para trás é difícil? E não é? E não é verdade? Se você pensa, se todo mundo fosse parar para pensar em como é ruim perder alguém, será que você ia se relacionar com esse alguém? Será que você ia se relacionar se soubesse qual seria o futuro? Quando essa pessoa ia morrer? Como ela ia morrer? Como isso ia ser influente? Como isso ia mudar a sua vida, impactar a sua vida? Canetadas de Stephen King, né, meu bem? Canetadas. Então é uma história que tem luto, que tem emoção, que tem amor, que tem fantasia. A parte da fantasia me deixa um pouco assim, porque eu não sou muito de fantasia, né? Por exemplo, o King escreveu Conto de Fadas, até agora eu não li porque é fantasia. Né? Assim como a Torre Negra, que eu também não tive interesse, essa coisa mais fantasia. Mas tem a parte da fantasia, porque quando ele fala de Buiamon, né, uma realidade completamente fantástica. E eu tive assim, um pouquinho de dificuldade para visualizar, sabe? Mas tem... Eu consegui, tá? No começo eu estranhei, mas depois eu consegui. Então é uma história que tem emoção, que tem amor, que tem morte, que tem suspense, que tem drama, que tem... irmãs, e amor fraternal, e amor carnal, e luto, e memória, e ai gente, tanta coisa, e fantasia, e terror, e um louco tentando matar a Lizzie, e a Lizzie matando esse louco, que nossa, foi um momento assim que eu tava lendo esse Kindle aqui, eu tive vontade de soltar o Kindle e bater palma na hora que esse Jim Dooley, sei lá como é o nome dele, morreu. Eu tive vontade de bater palmas. Lizzie, você é uma rocha. Mulher, você é maravilhosa. Porque o que esse homem fez a Lizzie sofrer, ele merecia ter ido pra cadeia. Mas se bem que a morte dele foi tão horrorosa que acho que compensou, que valeu a pena. Aí me diga se esse livro não vale a pena. Claro que vale. Agora é aquela coisa que eu falei antes. Só se você já tiver lido King. Porque se você não tiver lido, é complicado. Então... Love, a História de Lizzie foi um livro surpreendente assim pra mim, porque além dele ter uma história muito diferente, tem uma história muito bonita também por trás, porque né, o King ele sempre consegue emocionar a gente. O pessoal pensa que Stephen King só escreve absurdos, mas ele escreve também coisas muito emocionantes. E em Love a gente tem essa parte da emoção, tem a parte do luto, é muito bonito nos momentos em que a Lizzie tá refletindo sobre o luto, é muito bonito quando a gente vê como é que era o amor da Lizzie e do Scott, que eles se amavam muito, muito, muito mesmo, é um negócio muito bonito, faz a gente assim pensar muito, sabe? E é um livro emocionante, é uma história impactante e eu prometo a você que se você conseguir passar desse começo, você não vai ter uma má experiência. Pelo contrário, você vai ter uma experiência incrível. Por isso, Love, a História de Lizzie é o livro dessa semana.